paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nós estamos cumprindo a programação que foi feita e foi colocada ali, mas estamos cumprindo com uma programação especial, né, aquela que Deus permitiu nesta tarde. A missionária Ana veio dirigir e eu estou aqui também, né, com a responsabilidade de ministrar para a igreja, quando não seríamos nós. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. E eu glorifico a Deus por esta oportunidade. Glorifico a Deus também por já ter escutado a voz do Senhor. Né? Todas as oportunidades, desde que o culto começou, que tem nos confirmado aquilo que Deus Ele quer falar conosco nesta tarde. Que os amados possam abrir as suas Bíblias no livro de 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, amém? Segunda Timóteo, capítulo 2, a partir do 1. Aqueles que ainda não encontraram, continuem procurando, mas já tem na projeção. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ele ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu Evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar estas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito, não serve apenas para perverter os ouvintes. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. Como já foi dito, hoje não é bem assim, não é o último culto do ano, né? Ainda tem um culto de terça, mas é o último domingo do ano, digamos que seja o último culto mais calmo, que dá para as pessoas, de fato, como estamos aqui hoje, né? Na calmaria da tarde, sem aquele agito de hora para a virada de ano. Então, assim, é o último culto mais calmo. E que Deus, assim, Ele preparou para estarmos aqui nesta tarde, para ouvirmos a voz dEle. E lendo esse texto e meditando, né, acerca desse texto, muitos estudiosos, eles dizem que essa segunda epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, ela tem um peso muito grande, tanto emocional quanto espiritual, pelo fato de ter sido escrita enquanto Paulo estava preso em uma masmorra em Roma, a caminho da morte. Então, eles dizem que essa carta ela tem um peso, né? Paulo estava caminhando para a sua morte física, né? E ele estava focado em transmitir o máximo de ensinamento, o máximo de experiências. Ele estava focado na sua missão, cumprindo o seu chamado
com excelência. O intuito dessa carta também é orientar a Timóteo quanto a uma liderança prática e fiel à palavra de Deus, como também ajudá-los a perseverar, a estar de pé e ajudar uns aos outros nos dias difíceis, a se apoiar nas doutrinas verdadeiras. Essa epístola ela também nos ensina os princípios e as doutrinas capazes de nos ajudar nesses dias difíceis, nos ajudar a se manter fiel a Deus nos dias de tribulação, nos dias difíceis. Porque assim como foi com o apóstolo Paulo, a ideia de fim, a ideia de morte, Paulo estava numa masmorra em Roma, a caminho da morte. Ele sabia, dali ele não iria sair mais, Então ele estava caminhando para a morte. Mas assim como foi com ele, a ideia de fim não deve nos amedrontar, mas na verdade deve nos manter firmes e empolgantes em fazer, em cumprir aquilo que Deus já colocou em nossas mãos para a gente fazer. A nossa responsabilidade no reino de Deus, Na verdade deve nos animar. A ideia de fim deve nos animar a realizar a vontade de Deus, deve nos fazer buscar fidelidade ao nosso chamado, à nossa missão, ao nosso ministério. Quanto maiores forem as dificuldades, as tribulações, as lutas, as aflições nessa terra, maiores devem ser a nossa conduta cristã, o nosso testemunho de um seguidor fiel de Jesus Cristo, porque foi esse o exemplo que Paulo estava dando ao seu filho na fé, Timóteo. E aí ele usa de algumas metáforas, de algumas ilustrações no decorrer do texto. Ele fala de um soldado, ele fala de um atleta e ele fala de um lavrador, mas para nos trazer a ideia de como a gente deve perseverar nos dias difíceis. E aí nós vamos mergulhar nesse texto e aprender com Paulo, porque ele nos traz 3 instruções valiosíssimas para que a gente possa ouvir atentamente e colocar em prática nas nossas vidas, porque mesmo se tratando do último culto de domingo, o último culto calmo do ano, mas a gente vai precisar dessas instruções para colocar em prática a partir do momento que saímos daqui. Não espere o ano acabar, não espere janeiro começar. Tudo isso é um romantismo muito grande se levarmos em consideração que não temos a nossa vida em nossas mãos. Então, janeiro é a segunda-feira de quem quer fazer dieta, E janeiro vai ser diferente, Segunda-feira eu vou começar a caminhar, eu vou fazer isso. Então a gente sempre romantiza, estipula uma data, um período para que a gente possa mudar. Quando que nós devemos ter a nossa mente aberta para aquilo que Deus está falando? Deus falou, meu irmão, mude. Porque Ele já falou, você não é mais inocente naquilo que Ele quer tratar com você, Até ouvirmos a voz do Senhor, a gente é ignorante, a gente não sabe, mas quando Deus fala, aí não somos mais ignorantes, não somos mais inocentes. Então vamos ouvir, vamos aprender com Paulo essas instruções, para que a gente aprenda a perseverar nos dias difíceis. E a primeira instrução é de como se fortalecer em meio aos dias difíceis. Como se fortalecer? Nos versículos 1 e 2, Paulo ele deixa muito claro de como devemos nos fortalecer. E a primeira coisa que precisamos entender, aqui no versículo 1 e 2, a primeira coisa que precisamos compreender é sobre a palavra fortifique-se. Paulo ele nos dá a chave de tudo. Fortifique-se. Ou seja, Paulo não está dizendo seja forte, Paulo está dizendo fortifique-se. Fortificar-se não é uma ação permanente, mas é um ato contínuo. Ninguém é forte e ninguém vai ser forte, porque o dia que fomos fortes a gente não precisa de Deus. Fortificar-se é um ato contínuo. Precisamos estar nos fortificando, nos fortalecendo diariamente, todos os dias. E não é do nosso jeito, não é mediante o nosso achismo ou a nossa visão, ou como a gente quer, não é de nós mesmos, mas fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Paulo já disse isso lá em
Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Não tem como nos fortalecer se não for por meio da graça que é em Cristo Jesus. Paulo também já nos disse em 2 Coríntios 12:9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somos fracos e precisamos reconhecer que somos fracos para que possamos nos fortificar todos os dias, sempre, na graça que há, na graça do Senhor Jesus. Quando nos deixamos ser tomados pela graça que há em Cristo Jesus, nos tornamos pessoas sensatas, firmes e fortalecidas. É isso que Paulo está dizendo. Fortifica-se, meu filho. Então, como se fortalecer em meio aos dias difíceis? Se deleitando na graça do Senhor com constância. Não é buscar o Senhor hoje em casa, na sua intimidade, vir para o culto e achar que está tudo bem, que está fortalecido, e amanhã descansar. Porque ontem eu já cumpri a tabela de ir para o culto do domingo. Aí amanhã em casa é outro dia, outra vida, eu estou em casa. Não. A graça do Senhor, ela te acompanha. Ela está contigo, ela é presente. Então fortifica-se nela. Você vai precisar estar fortificado no Senhor Jesus. E eu digo mais, a dependência de Deus é a causa de sermos fortificados diariamente. Precisamos depender da graça do Senhor. Precisamos nos deleitar, precisamos buscar, precisamos com constância. E a segunda forma de nos fortificar está no versículo 2. Paulo agora, ele nos estimula e nos orienta a sermos transmissores dos seus ensinos, transmissores da palavra de Deus, a homens e mulheres capazes de ensinar também. Todos os ensinamentos de Paulo, ou seja, Paulo ele falou, como ele diz ali, né, diante de muitas testemunhas. Paulo ensinou a muitas pessoas. Paulo foi um grande missionário, e nós sabemos disso. Então tudo aquilo que Timóteo já ouviu ele dizer diante de muita gente, de muitos ensinos, seus escritos, então que Timóteo pudesse passar adiante. Então, assim como a Timóteo, ele também nos exorta a sermos pessoas que transmitam os seus ensinamentos. Essa é uma das formas de sermos fortalecidos, sendo formadores de líderes, discipuladores, discipulando discipuladores, não é? Buscando estar fortalecido na palavra e transmitindo entre os irmãos para nos fortalecer. Porque de que outro meio, se não pela graça de Deus e pelo ensino de sua palavra, seremos fortalecidos? Então essa é a receita, não tem outra. Não é aprender por aprender. Eu estou aqui para aprender, hoje eu vou só me ensinar. Não é também ensinar por ensinar. O pastor está ensinando, ou o irmão Léo está ali ensinando, e ele está só ensinando quem vier. Não, é aprender para ensinar. E não é qualquer um. Não é qualquer um. É a pessoas capazes de ensinar também. Existe aquilo que é para geral, existem as instruções gerais de Deus, mas existe algo específico. Existe algo que, quando a gente se reúne com poucas pessoas, a gente consegue formar discípulos. E não espere ser um líder. Não espere estar à frente dos varões. Não espere estar à frente das crianças, ou das senhoras, ou dos jovens, para assim você reunir pessoas e formar discípulos. Porque é uma ordenança para todos. Precisamos estimular as pessoas, ensinar as pessoas aquilo que aprendemos. Há um propósito, há uma razão para tudo na obra do Senhor. Há uma razão para tudo. Por isso que é necessário a gente credibilizar o ensino dos nossos líderes e não distorcer e passar adiante conforme foi nos ensinado. Nunca distorcendo. A gente precisa praticar o estudo da palavra com seriedade, porque a palavra ela é soberana. Soberana. Aquilo que eu e você pensa, ela vai parar até onde a palavra diz como deve ser. Ela é soberana. Então, precisamos disso. A palavra da igreja fortalecida de verdade, inabalável, a unidade do ensino é fundamental para uma
igreja fortalecida de verdade e inabalável. A unidade do ensino é fundamental. Nós precisamos ter a mente e o espírito da igreja de Bereia, né? Que, como é relatado lá no livro de Atos, que ao receberem a mensagem com muita satisfação e alegria, iriam pesquisar todos os dias nas Escrituras para ver se era compatível, para ver se era daquela mesma forma. E nós devemos ser assim: ouvirmos a palavra do Senhor, ouvirmos a mensagem, pesquisar nas Escrituras, nos alegrar com ela e compartilhar com os irmãos, compartilhar com pessoas que também vão ser transmissores dessa verdade. Mas o cenário daquela época, né, na época em que Paulo escreve a Timóteo, era de perseguição e era de heresias. Mas é diferente hoje, igreja? É diferente hoje? Quantas seitas, né, pregando heresias e às vezes contaminando até os cristãos genuínos, né? Quantas vezes a gente se depara com heresias por aí nas mídias sociais? E as perseguições pararam? Talvez você não sinta na pele a perseguição, mas irmãos nossos sentem na pele a perseguição. Então nós não estamos numa era diferente, sabe? E pior ainda, a nossa época, a nossa geração hoje, sabe, ela é contaminada de uma forma muito grande pela distração. Nós estamos em uma época de distração. Tudo nos distrai, tudo. A gente sabe que Bíblia, isso não é Bíblia. É Bíblia. Onde a Bíblia estiver escrita, ela é Bíblia. Onde a palavra estiver escrita, é Bíblia. Mas vai dizer que quando chegar a mensagem, aquele não tira o nosso foco. Tira. Estamos em uma época de distração e de conflitos. Conflitos internos, que tudo me machuca, que tudo me faz pensar em parar, e externos também, de não aceitar o que eu estou vendo ali, que aquilo está errado. Então estamos numa época muito difícil também, sabe? E eu posso até acrescentar que, não diferente de qualquer época do cristianismo, todos os dias eu e você somos tentados a parar. Todos os dias eu e você sofremos as tentações de olhar para trás, de parar, sabe? De desacreditar, de jogar tudo para o alto. Sim ou não? Então, se estamos nesta época em que há heresia, em que há perseguições, em que há conflitos internos e externos, em que há distrações, e que somos tentados todos os dias a desacreditar e a parar e a fugir do foco da nossa missão, então nós precisamos nos fortificar na graça que é em Cristo Jesus e no ensino de Sua palavra. Precisamos depender de Deus, da Sua graça, buscarmos conhecimento da Sua palavra para vivermos de maneira digna, transmitindo adiante o Seu ensino, porque é assim que se vive uma igreja forte. Amém, igreja? A segunda instrução se encontra nos versículos de 3 a 7. A segunda instrução que Paulo nos dá nesta noite é de como perseverar em meio aos dias difíceis. Perseverar. E no versículo 3, quando Paulo já começa: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Primeiro que Paulo agora ele não dá a receita, ele dá o exemplo de como perseverar em dias difíceis, né? Como já foi dito anteriormente, ele está a caminho da sua morte. Ele sabe que vai morrer. Ele está escrevendo essa última epístola a Timóteo a caminho da sua execução. Ele não dá apenas a receita agora, ele dá um exemplo de como perseverar em dias difíceis. Aí Paulo convida Timóteo a suportar com ele como um bom soldado, suportar o sofrimento com ele como um bom soldado. E Paulo ele traz essas ilustrações, né, como eu já falei, para nos aproximar do entendimento genuíno daquilo que ele quer falar. No entanto, ele diz no versículo 7 que ouça bem tudo que estou dizendo, mas o Senhor lhe dará entendimento de tudo. Então, igreja,
Ouça bem o que Deus está falando, mas peça ao Senhor que Ele dê entendimento de tudo. Porque ainda existem momentos e situações em que parece que o que está sendo lido não é suficiente. Mas Deus, Ele dá o entendimento. Prova disso que Paulo falou para Timóteo, né? No versículo 7. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento de tudo. E aí ele convida Timóteo a sofrer com ele como um bom soldado. Quando ele diz isso a Timóteo, ele nos traz a ideia de que o soldado, quando ele convida Timóteo, ele está trazendo a ideia de que uma das formas de perseverarmos é a unidade do corpo agora. Nos fortalecer a unidade do ensino. Mas aí quando ele convida Timóteo a suportar com ele, ele nos traz a ideia de unidade do corpo, não é? A unidade do corpo, suportando com os irmãos, não é suportar o irmão não, viu? É suportar com o irmão as alegrias, as tristezas, as vitórias, as perdas, né? O levantar, a queda, suportar com o irmão. Não é apontar, não é escarnecer. É se colocar no lugar, é estar com ele, é pensar com ele, é ver uma solução com ele, sabe? É não estar só. Quando a gente lê isso, suporta comigo como um bom soldado, é entender que precisamos estar lado a lado. Não dê as costas para seu irmão, mas seja um bom soldado e suporte com ele. O soldado, ele não anda sozinho, ainda mais em batalha. E quem aqui não batalha? Levanta a mão. Nós batalhamos sempre. A nossa vida é uma batalha. Na verdade, tem dias que a gente batalha menos, mas a gente batalha. A gente vive guerra, aliás. A nossa vida ela não é fácil. Mas aí o soldado, ele não anda sozinho, ainda mais em batalha. Ele não vai ao campo minado, cheio de bombas, sem ele ter a noção do que ele espera, porque ele precisa conhecer quando ele anda, ele precisa conhecer. Ele também não vai sozinho, há uma equipe com ele. Então precisamos analisar melhor essa ilustração que Paulo nos traz nessa noite. No versículo 4, Paulo também revela algumas coisas a respeito de um soldado. No versículo 4, ele não se deixa envolver com os negócios da vida civil. O soldado, ele não se distrai de jeito nenhum. Para aquilo que ele foi alistado, ele precisa de total atenção. Já imaginou? Imagine mesmo um campo de guerra. Eu estou falando esses que a gente só vê em filmes, sabe? Imagine só. Imagina um soldado ali atendendo o telefone da mulher na hora das bombas comendo no centro e ele vai atender. Ele não se distrai. Ele não pode se distrair. Ele precisa de total atenção. Ele não pode se embaralhar com as coisas deste mundo. E agora eu falo do moço. Porque quem nos alistou não é amigo desse mundo. Então, assim como o soldado, ele abre mão. Se você já assistiu a algum filme ou conhece alguém que já foi realmente escalado, para servir a guerra, você sabe que o soldado, ele deixa a sua vida civil, ele deixa a sua casa, ele deixa a sua esposa, ele deixa os seus filhos, ele deixa o seu emprego, ele abre mão de tudo para servir na missão. Mas eu e você queremos servir levando tudo com a gente, ou então não servindo porque estamos ocupados. E assim como o soldado, a gente precisa renunciar a tudo. A tudo. Renunciar. Porque aquele que nos alistou, que nós desejamos agradar, ele nos espera. Ele tem algo melhor e maior para mim e para você, contando que a gente persevere unidos, lado a lado e focados, sem ser distraído. E a segunda ilustração, no versículo 5, é acerca do atleta. Semelhantemente, nenhum atleta será coroado, se não competir de acordo com as regras. E a ideia de atleta é bem interessante. Precisamos perseverar, assim
do instrutor, que é aquela bem específica, porque o instrutor ele conhece cada atleta, ele sabe a limitação do seu time, da sua equipe, ele sabe. Tem as regras do campeonato, mas tem as regras específicas de cada instrutor, porque aquilo que o instrutor diz a mim, talvez ele diga diferente a você. Quem está entendendo? Amém? Mas que tudo regra é regra. E um atleta precisa seguir as regras para ser coroado. Precisamos seguir as regras espirituais com disciplina, obediência e compromisso. Não só para com a equipe, porque o atleta ele pensa na equipe, mas sobretudo para com o nosso superior, o nosso instrutor, o nosso Deus, todo-poderoso e soberano, que nos aguarda com a coroa da vida, assim que nós completarmos o campeonato como vencedores. E louvado e exaltado seja Deus por isso. A última ilustração é a do lavrador. O lavrador que trabalha arduamente e pacientemente ele espera pelos frutos, que os frutos apareçam. Precisamos compreender que o trabalho na obra ele é contínuo. Você pode estar parado agora, mas a obra não. O trabalho na obra é contínuo. Talvez você, quando chega à igreja e se senta e ouve uma palavra, ouve um hino, e ora, talvez você não perceba, mas o trabalho aqui não para. O trabalho não para. Tem trabalho que é bem visível, como os meninos, a projeção, a transmissão, a mídia, o diaconato, as tias da salinha, a água que é servida. Tem trabalho que é visível, mas tem trabalho que não é, porque ele não para. Entenda que o trabalho na obra ele é contínuo, ele não para. E nós precisamos compreender isso. Independente dos dias difíceis, das perseguições, dos problemas de saúde, das discordâncias, das setas do maligno, que a gente sabe que somos setados, como eu falei anteriormente, somos tentados todos os dias, enfim. Independente de tudo que possa querer tentar nos fazer parar, precisamos perseverar. Perseverar, porque perseverar é investir a nossa vida no reino, sabendo que o dia da colheita virá e nós seremos recompensados, vitoriosamente recompensados. Algumas pessoas até pararam, sabe? Pararam pelo caminho por não compreender isso, que a obra não para e que fomos chamados para trabalhar. Então algumas pessoas pararam pelo caminho por não compreender isso e talvez por não ter seguido a primeira instrução: fortificar-se. Talvez algumas coisas impediram essas pessoas. Quantas pessoas já vimos entrar por essas portas? Quantas pessoas já vimos parar de entrar por essas portas? Não vimos mais. Quantas pessoas a gente encontra pelas ruas e a gente olha, a gente lembra de momentos aqui dentro e era gostoso, e era bom, porque é bom. Fazer parte do corpo é bom, mesmo com as aflições, com as lutas do dia a dia, com o trabalho, mas é bom e suave que os irmãos Viva e União estejam unidos. Então, por falta de seguir as primeiras instruções de Paulo, muitos pararam, mas nós precisamos compreender nessa noite que a obra não para, o trabalho é contínuo e cada lavrador aqui, cada trabalhador é importante e único. Cada um de nós somos únicos. Precisamos pacientemente preparar a terra, plantar as sementes, regar e esperar para o grande dia da colheita nós participarmos dos frutos. Essas ilustrações que Paulo ele nos fala nesta noite, ela também nos revela algo muito importante, que ao contrário da primeira instrução, essas ilustrações nos revelam que a perseverança ela deve ser praticada com estratégia. A perseverança deve ser praticada com entendimento. A perseverança ela deve ser praticada com convicção, com razão. Perseverar não tem nada a
emocional nem com o espiritual, não. A primeira instrução é de nos fortificarmos na graça que há em Cristo Jesus e no conhecimento de sua palavra e no distribuir, na unidade do ensino da palavra de Deus. Então, a fortificar-nos vem dele, não é de nós mesmos. Mas perseverarmos é uma resposta nossa ao Senhor, porque já somos pessoas de fé, conhecedores da palavra de Deus e de todas as suas promessas. Nós cremos naquilo que Deus fala. Então, por que parar e não perseverar? A perseverança é estratégia, é razão, é convicção, é entendimento. Não é, eu estou muito mal, eu estou doente, eu estou assim, o irmão fez isso comigo e aconteceu tal coisa e eu discordo disso. Não tem nada a ver com o emocional, não tem nada a ver com o espiritual. Não espiritualize as coisas, não. Não emocionalize as coisas, não. Perseverar só compete a mim e a você. Como um soldado, como um atleta e como um lavrador que sabe o que está fazendo, que conhece o instrutor, que conhece aquele que dá a chuva, que conhece o general. Então, é estratégia. Ou eu e você não teríamos todos os motivos do mundo para parar, mas a gente está aqui. Teve momento na minha vida, esse ano mesmo, que eu digo, eu não vou não, eu não consigo. Mas depois de orar, depois de parar, depois de pensar, depois de refletir e sabendo Deus que eu sirvo, eu digo, não, eu vou. Está doendo, mas eu vou. É difícil encarar, mas eu vou. Estratégia, porque eu sei a quem eu sirvo. E aquele que me fortalece, ele me dá condições de vir. Eu estou de pé, eu estou respirando, então eu venho. É estratégia. Não se deixe levar pelas emoções, por alguns momentos de fraqueza, ou por achar que é assim. Não, o diabo não quer que você fique em casa, quer que você deixe de fazer a sua missão, ele quer que você pare de perseverar. Seja estratégico. Então use de estratégia, de entendimento, perseverar, precisando. Paulo, ele convida Timóteo e a todos nós a razão da nossa missão, para que a gente possa perseverar. É razão, é raciocínio lógico, gente. É raciocínio. Se você pensar direitinho em Deus, nas suas promessas, em tudo que Ele já fez na sua vida, você não para não. Mesmo doendo, você não para. E a terceira e última instrução é de como ser fiel nos dias difíceis. Os versículos 8 e 9. Nos versículos 8, Paulo ele nos convida a olharmos para Cristo ressuscitado. Ou seja, Paulo agora, veja bem, agora é como nos manter fiéis nos dias difíceis. Aí Paulo diz logo, olha para Cristo ressuscitado, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, ou seja, conforme o evangelho que ele pregava a muitas testemunhas, a muitas pessoas. Olhar para Cristo é nos lembrarmos de todas as suas promessas. Quando a gente olha para Cristo ressuscitado, a gente compreende que aquilo que ele falou para os seus discípulos, ele cumpriu. Ele veio, se entregou, morreu e ressuscitou, cumprimento da sua palavra. Então, quando olhamos para o sofrimento do Senhor Jesus e que mesmo sofrendo, ele cumpriu com a sua palavra, mesmo sofrendo, ele amou, mesmo sofrendo, ele perdoou, mesmo sofrendo, ele serviu. Ele estava na cruz e fez tudo isso. Na cruz, morrendo, ele amou, ele perdoou, ele serviu até a última gota de seu sangue. E ele ressuscitou, segundo a sua promessa. Quando nos lembramos também de Paulo, que sendo imitador de Jesus Cristo, estando preso a caminho de sua morte, mas está escrevendo a Timóteo, está servindo, está pensando, como ele diz mais à frente, nos eleitos que iriam receber essa mensagem para poder alcançarem a salvação. Então
aflições, as tribulações, as lutas, a seta do maligno, a prisão e até o caminho de morte, não é motivo, não pode nos impedir de ser fiel ao Senhor e nem ser fiel à nossa missão, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Não há nada que possa nos impedir de ser fiel, a não ser nós mesmos. Não há nada que possa nos impedir. Jesus é prova disso. Paulo também fez isso como servo imitador de Deus, do Senhor. Então nós sabemos que a palavra de Deus, como ele diz, contudo, a palavra não está presa. O Evangelho é um mecanismo vivo. O Evangelho, ele é vivo. Ele é um movimento que não se pode parar. Não há como parar. Está além do meu e do seu estado emocional. Está além do meu e do seu estado de saúde. Está além do meu e do lugar que você está. Independente das circunstâncias, de onde estamos, do que estamos vivendo, do que estamos passando, o Evangelho é um mecanismo vivo. É um movimento que não se pode parar. Jesus morreu e ressuscitou, e a palavra está aqui, é viva. Paulo estava preso, mas a palavra não. E eu e você muitas vezes nos negamos a falar dessa palavra, a servir a esse Deus, a fazer a sua vontade, a cumprir com aquilo que Ele nos pede que a gente cumpra. Ser fiel é isso, é não limitar, é não condicionar o Evangelho à nossa vida, mas é entregar a nossa vida ao Evangelho. Isso é ser fiel. Não condicione o Evangelho e a sua missão, porque há uma missão específica para cada um de nós sabemos disso. Não condicione o Evangelho nem a sua missão na obra do Senhor ao seu momento. Não condicione ao seu tempo. Não condicione as suas condições humanas, físicas ou emocionais. Não condicione, mas seja fiel, cumprindo e servindo ao seu chamado, independente de você. Independente de mim, eu vou. Independente do que eu estou sentindo, eu faço. Independente do que me aconteça. É isso que Paulo está dizendo. Sejamos fiéis a Deus e àquilo que Deus colocou em nossas mãos. No versículo 10, Paulo diz que tudo suporta por causa dos eleitos, para que eles também alcancem a salvação, e nós precisamos compreender e atentar para isso. Há um projeto de Deus em andamento, e eu e você não temos ideia da dimensão. Nós não sabemos, nós estamos reunidos aqui enquanto igreja, mas há outras igrejas, né, que confessam a fé em Cristo Jesus, e há movimentos em hospitais, movimentos em prisões. O Evangelho, a dimensão, nós não temos ideia, mas somos colaboradores desse projeto, ou não somos? Deus nos chamou para fazer parte desse projeto. Então, como colaboradores desse projeto, precisamos nos atentar para isso. Há um povo eleito por Deus que precisa ouvir a palavra para alcançarem a salvação. Eles precisam ouvir, nós precisamos colaborar com esse projeto, contribuir com isso, sendo fiel e pregando. Paulo também, no versículo 11, ele nos dá, para que a gente seja fiel, continue com fidelidade a Deus e aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Ele nos dá motivos e razões e garantias de por que seguir fielmente ao Senhor na nossa missão. Não levando em consideração nem a nossa própria vida, como Ele estava fazendo. Então, Ele nos diz aqui, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Paulo nos dá um monte de motivos, razões e garantias de que a gente possa seguir fielmente ao Senhor e a nossa missão, sem levar em consideração a nossa própria vida, assim como Ele fez. E Ele disse mais a gente lá em Atos 20 e 24: todavia não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar
de Deus. Então, Paulo, ele está nos dizendo aqui que a morte física não é o fim. Não é o fim. Como foi falado no início, a gente não deve se amedrontar com isso. A morte física é o início de uma eternidade. E aqueles que morrem com Ele viverá. Com Ele viverá eternamente. Então, muitas vezes eu me pergunto, sabe, se faz sentido quando igreja que crê nessa palavra, que confia nessa palavra, que ama essa palavra e esse Deus, e conhece as suas promessas, inclusive a promessa da eternidade, da vida eterna, e muitas vezes a gente condiciona o nosso serviço, a gente abre mão de fazer o que Deus quer, porque a gente está mal, porque a gente está doente, porque a gente não concorda, porque a gente vai ser preso, porque a gente vai ser morto. Faz sentido, igreja? Faz sentido. Morrer para Deus é ganho. É ganho. A palavra diz que ele se alegra com a morte do justo. E eu sei que talvez você não veio aqui nessa noite ouvir uma palavra como essa. Mas essa é a palavra da verdade, a palavra que liberta. É palavra de vida eterna. E nós temos garantia. Lá em Romanos 8:17 está escrito. Romanos 8:17. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Então Jesus Cristo, como lá em Pedro fala que Jesus sofreu no corpo e que a gente possa esperar para sofrer também, para sermos com Ele glorificados. Nós não vamos passar ileso não, igreja. Se de fato sofremos com Ele, para que também possamos participar da sua glória. Estamos aqui para nos alegrar no Senhor. É no Senhor que a gente se alegra. É o Senhor que nos fortifica, que nos fortalece. E é por Ele e por esta palavra de vida eterna, por essa garantia de que vamos estar com Ele um dia na eternidade, que devemos perseverar e sermos fiéis. No versículo 12, Paulo fala novamente sobre perseverança, a saber que reinaremos com Cristo. No versículo 12 de 59. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, Ele nos negará. E louvado seja o Senhor por isso. Então, Paulo fala novamente em perseverança, mas como a gente já viu perseverança, né, nas segundas instruções, vamos focar só na segunda parte, a parte dele. Mas entenda uma coisa: se você conhece o final é o quê? Da parte A, reinaremos. Se você conhece o final, e por que não andar pelo caminho que leva a Ele? Não, eu vou por aqui porque dói demais, eu fui muito machucada naquela igreja, mas o final está ali. A coroa da vida está ali, o reinado de Cristo é ali. E o caminho é esse. Não, eu vou por aqui porque eu acho que isso aqui está melhor. Não, eu vou por aqui. Não se desvie, não olhe para a direita nem para a esquerda. Mantenha o seu foco no alvo. Mantenha a sua fidelidade em Deus e na sua palavra, porque é ela que te fortalece. É ela que vai fazer você perseverar e chegar aonde devemos chegar quanto filhos de Deus, na glória. Então, se sabemos qual é o final, devemos caminhar por caminhos que nos levam a Ele e não sairmos da reta. E isso significa viver declarando nosso amor, a nossa fé e nosso serviço ao Senhor, que é justamente o contrário de negar. Não se negue, se entregue. Não se negue ao Senhor, não se negue ao chamado, à sua missão. Se entregue. É isso que Paulo está dizendo. Porque a palavra também diz, o próprio Jesus disse em Mateus 10:33,
nos traz a compreensão da seriedade, do compromisso, da importância que é estar com Jesus até o fim. É muito importante atentarmos para isso, igreja. Precisamos estar com Jesus, em Jesus, até o fim de nossas vidas. Precisamos atentar para isso. E aí Paulo vem nos lembrar, nos trazer como uma compreensão real da natureza de Deus, da natureza imutável de Deus, que é a sua fidelidade. Versículo 13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. E muitas vezes a gente lê isso e a gente diz assim, tá vendo? Que eu posso errar, que eu posso fazer, que eu posso isso, que eu posso aquilo, que Deus é fiel. Deus é fiel. Foi dito nessa noite aqui que Deus é amor, Deus é fiel, Deus é perdão, mas Deus é justiça. Eu escutei aquilo, não sei se foi acho que foi a missionária Rejane. Foi não, mas eu escutei, Deus também é justiça. Então, a fidelidade de Deus é para com Ele, é para com a sua palavra. Não é a mim que Deus é fiel, não é a você que Deus é fiel, não é a nada nem a ninguém, é a Ele mesmo, é a sua palavra. Ele é fiel a Ele, e isso implica dizer que se eu negar a Ele, se você negar a Ele, Ele vai fazer o quê? Negar também. Não, mas Ele é fiel, é a sua palavra. E Ele não disse que aquele que negar dentro dos homens eu negarei diante do meu Pai que está nos céus? Não é somente as promessas de coisas boas que Deus prometeu a mim na sua palavra, que vai me dar isso, que vai me dar aquilo, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não! Ele é fiel à sua palavra como um todo, na totalidade. Aquilo que Deus fala aqui, Ele vai cumprir. Nós precisamos é nos alinhar à vontade de Deus e nos manter fiel e perseverar. Porque Ele é fiel. Ele é. Aquilo que Ele te prometeu, como também já foi falado nessa noite, e eu creio, irmã Maria falou, a missionária Rejane falou, né? E eu ouvi aqui, aquilo que Deus prometeu a você, a missionária Rita também falou, ainda para esse ano, ainda tem uns 2 dias, Ele pode cumprir, Ele é capaz de cumprir. Deus, Ele pode cumprir, Ele pode te dar exatamente aquilo que você pediu e até mais, porque a sua palavra diz que Ele nos faz até aquilo que pensamos, que não pensamos, nem imaginamos. Aquilo que pedimos, né? E até aquilo que nós nem imaginamos que necessitamos. Deus, Ele é capaz de fazer. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Mas precisamos nos atentar que a fidelidade de Deus está com Ele mesmo. Ele não pode negar quem Ele é. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas se Ele também diz que quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai, é exatamente assim que Ele vai fazer. Ele não pode mudar aquilo. É a sua natureza imutável. E louvado e exaltado seja Deus por isso. Porque nós o conhecemos como Ele é. É nós que precisamos nos alinhar à vontade de Deus. Em Salmos 117, capítulo 2, Salmo 117, 2, diz: porque imenso é o amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Essa é a maior esperança que deve nos mover e nos manter em pé. Saber que a fidelidade de Deus dura para sempre, que Ele é fiel ao que Ele fala, que Ele vai fazer tudo quanto Ele prometeu, que Ele nos sustenta através da sua graça e apesar de nós. Essa é a nossa maior esperança. O versículo 14, nós já estamos concluindo. Eu concluo nessa noite com esse versículo 14 que diz assim: continue a lembrar-nos dessas coisas, advertindo-nos solenemente diante de Deus, para que não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para desvirtuar ou perverter os ouvintes. Tudo quanto Paulo ele nos ensinou nessa noite, quanto a nos fortificarmos, perseverarmos e nos manter fiel, nos
nos lembra da seriedade do nosso chamado na obra do Senhor. Tudo quanto Paulo falou nos lembra que nós precisamos ser sérios, né, comprometidos com o nosso chamado na obra do Senhor. Nós não somos do acaso nem para o acaso. Há um propósito nas nossas vidas e nós precisamos nos atentar para ele. Paulo, ele nos encoraja a continuar, sabendo que a nossa fidelidade será recompensada na eternidade. Ele diz: precisamos lembrar e advertir uns aos outros quanto a essas coisas. Nós precisamos estar sempre nos lembrando dessa palavra. Nós precisamos estar sempre advertindo uns aos outros. Tu lembra o que a palavra diz? É assim, assim, assim. E assim a gente vai, na unidade do corpo, a gente vai perseverando, a gente vai nos mantendo fiel, a gente vai cumprindo com o nosso propósito, né? Para que a gente não venha cair em discussões que não vai glorificar a Deus, né? Que é inútil e pode perverter os ouvintes. Às vezes a gente chega com alguma conversinha para um irmão e a gente não compreende, né? É o que Paulo está dizendo. E às vezes aquilo ali vai desvirtuar, perverter o irmão. Ah, foi uma brincadeira, foi isso, foi aquilo. Não, gente, a gente precisa divertir os irmãos. Quanto mais a gente vê que os últimos dias se aproxima, é quando a palavra de Deus é sobre as orientações de nos manter firme, de perseverar, sabe? É quantas orientações de nos manter fiel, de amar, de pregar. É sobre tudo isso que precisamos, né? Então, ao invés de discussões que não glorificam a Deus, por que não levar a nossa vida com utilidade naquilo que Deus ele já colocou na minha e na tua mão? Deus já colocou algo em nossas mãos para a gente fazer. Então vamos focar nisso que Deus já colocou em nossas mãos e vamos executar, independente das circunstâncias, dos dias, do meu tempo. Paulo escreve a Timóteo, e a gente sabe que Timóteo era um líder. Ele escreve a um líder, formador de líderes, porque a preocupação de manter o povo focado, de manter o povo na presença, de manter o povo na palavra e de manter o povo na missão de Deus, essa preocupação, ela é atemporal, sempre existiu, não foi naquela época, não é somente agora, desde o Éden. Existe a preocupação de manter o povo na presença, de manter o povo na palavra, de manter o povo focado. Por quê? Porque nós sabemos que somos seres humanos e a nossa natureza humana pecaminosa, ela insiste em nos direcionar, insiste em nos reger, insiste em querer nos fazer parar, nos fazer desacreditar, em fazer abrir mão da missão que Deus já nos confiou. Então, para isso, Paulo, ele nos orienta nessa noite, quanto a nos fortificarmos na graça do Senhor e no ensino de sua palavra. Ele nos orienta a perseverarmos na unidade do corpo e focados na nossa missão. Ele nos orienta a nos manter fiéis, sem negá-lo, sem nos negar, mas vivendo para a sua glória, em qualquer tempo ou situação de nossas vidas, considerando a fidelidade de Deus com supremacia, como soberano nas nossas vidas, porque nós confiamos. Se sabemos que essa palavra é digna de confiança, nós sabemos que tudo quanto Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Tudo que está escrito na palavra do Senhor irá se cumprir. Então precisamos nos atentar para essas coisas. E desde já eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus.